Como é que é, pessoal? Neste episódio eu tive a conversa com o Marcelo Graça. Tivemos a falar sobre aprendizagens que tivemos na nossa vida. Tivemos a falar sobre os princípios da longevidade para ter mais saúde, não só física, mas também mental e emocional. Falámos sobre a área financeira, investimentos. Falámos sobre a importância de sermos nós a agir para gerar os resultados que nós queremos na vida e muito mais. Por isso este episódio está top. Vê até ao fim e espero que gostem. Um grande beijinho, abraço e até já. Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje tenho um convidado especial, um grande amigo, é o Marcelo, e quero dar aqui as boas-vindas e, epá, é isso, olha, vamos ter aqui uma conversa tranquila, relembrar os nossos tempos de faculdade, trazer aqui algumas aprendizagens da nossa vida. O Marcelo também gosta desta área do desenvolvimento pessoal, por isso eu acho que é uma pessoa fixe e que está aqui na nossa linha de raciocínio para o podcast. Por isso, dá-lhe, Marcelo, olha, bem-vindo e apresenta-te, força. Ok, obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui no teu podcast e então vamos tentar aqui agregar algum valor e vou-me apresentar então aqui agora para as pessoas também me conhecerem um pouco e para depois prosseguirmos com a conversa. Então, olha, eu basicamente sou, como já disseste, sou Marcelo, exatamente, tenho 25 anos, nasci em Tomar, estudei neste caso Ciência e Tecnologias, e também sempre tive uma vertente muito ligada à parte do desporto, porque fui praticante também de futebol federado ao longo dos tempos. Chegou ao tempo da faculdade depois e saí para me dedicar-me mais ali aos estudos e então tive um ano neste caso em que fui para a FCT, para tirar Engenharia Informática. Tive lá então um semestre, mas depois saí e fui depois, esse mesmo ano, estive ali a trabalhar o segundo semestre num trabalho ali na minha cidade, né? Uma coisa ali num café que tinha lá um conhecido, trabalhei lá o segundo semestre e depois tinha ainda as provas neste caso do 12º e ingressei depois em Ciências do Desporto, né, na FMH, onde nós então nos É conhecemos, verdade, é verdade. exatamente, bons tempos. É verdade. Ainda vamos E falar um bocadinho depois, sobre isso. exato. Depois passámos então, tu foste então também para o teu trabalho, neste caso, acabaste ali a licenciatura Ah, e pronto, eu também depois tu depois prossegui perseguiste, não foi? e Chegaste para ao o mestrado. Yeah, mestrado em Ensino de Educação Física. yeah. Terminei depois o mestrado e apresentei a tese e pronto, e já sou então lá, já tenho lá aquele canozinho, Já aquela és mestre. Já és mestre. nada de mais, mas lá está, exatamente, tenho esse mestrado em Ensino de Educação Física e pronto, quando terminei a licenciatura comecei a trabalhar num ginásio em Lisboa, no Golfito do Campo Grande. Estive lá até, comecei em 2018, em fevereiro de 2018 e saí há um mês. Exatamente. Então foi recente E mesmo. foi recente, Yeah, exato. yeah. Pois, ok. Então a gente E, já vai falar um bocadinho sobre yeah, isso também. e A gente já vai depois, falar. pronto, e há cerca de um ano para cá, exato, comecei também a dar aulas de educação física em Torres Vedras, ali neste caso ao primeiro ciclo, um, a fazer mesmo coadjuvação com as pessoas de educação física, ou seja, que neste caso aquilo é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal que pronto, contratou professores de educação física então para dar aulas a todas as escolas do município ali de Torres Vedras. Fixe, E fixe. estou lá a fazer as minhas, é 20 horas por semana, é 5 horas de aulas por dia, só ali nos períodos da manhã, segunda a sexta, e é isso. E Muito bem, estou, estás a gostar? exatamente, estou a Estás a gostar, curtir? estou a É fixe? gostar. Boa. E ao Mas mesmo ias tempo, dizer? e estava a dizer que ao mesmo tempo saí do ginásio e pronto, e também já estava com esta parte dos treinos e pronto, e comecei também a desenvolver esta parte dos treinos personalizados e individuais, neste caso, e faço isso Yeah. pronto, às pessoas que pretendem e que queiram, És né? freelancer, não é? És freelancer Exatamente, nessa área. exatamente, Yeah. exatamente, exatamente. Muito bem. Trabalho em função dos meus próprios resultados, exatamente. Espetáculo. Isso é bom. Isso é bom. Deixa-me só É ver o- aqui uma coisa. Tá. Nice. Perfeito, perfeito, Marcelo. Olha, estás-me a ouvir bem? Para quem Perfeito, está. Yeah, tá? perfeito, Fixe? Ok, boa. perfeito. Olha, e então, mas diz-me lá, antes de avançarmos, queria falar assim num tema acho que é importante, porque há muita gente que escolhe o curso e às vezes não está satisfeito no curso e quer mudar e depois acaba por não mudar. Há pessoas que mudam, não é? Há outros que não. Yeah. O que é que te levou a tu mudares da FCT para Ciências do Desporto, né? Depois tiveste aquele gapzinho onde começaste a Certo, trabalhar, certo, certo, boa mas pergunta. Pá, eu digo-te uma coisa, eu agora pensando nisso, Rodrigo,
há uma coisa que eu acho é que nós para analisarmos então um determinado período, nós temos que pensar que nós olhar para a frente não conseguimos ligar os pontos, porque ainda não passámos por eles. Ou seja, só olhando para trás é que nós conseguimos ver porque é que tomamos certas e determinadas decisões. Olha, aquele conceito que o Steve Jobs diz, olha, um dia todos os pontos irão ligar, percebes a ideia? Exatamente. Yeah. E é isso que eu acho, é que olhando para trás percebo que os pontos todos se ligaram e levaram àquilo que é o dia de hoje, percebes? Yeah. E então é agora que é isso que eu te vou dizer, ou seja, porque é que aquele momento em que eu saí, neste caso do primeiro ano, do primeiro semestre de Engenharia Informática e fui para Ciências do Desporto. Pronto, então eu vou começar por um pouco falar quando eu era mais miúdo, neste caso. Força, dá-lhe, dá-lhe, É o dá-lhe. que faz sentido, percebes? Claro. E é o que eu tenho a dizer é que desde pequeno então, derivado também de situações familiares, sempre me incutiram um pouco aquela questão de se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti, porque os meus pais vieram um pouco desse meio, ou seja, os resultados que eles tiveram ao longo da vida deles, pá, foram únicos e exclusivamente, lá está, derivado do esforço deles, percebes a ideia? Uhum. E sempre foi muito, pá, passaram-me esta mensagem para mim. E lá está, e os sítios onde eu estava era na escola, não é? Então na escola eu sabia que, pá, se eu não estudasse, então eu ia colher os frutos disso mesmo, percebes a ideia? Yeah. Ou seja, porque era aquilo que eles também me diziam, e lá está, eu tenho uma irmã também, uma irmã mais velha do que eu, e ela também sempre já era focada então também na parte dos estudos e tudo isso, e recordo-me inclusivamente dela algumas vezes perguntar-me se ela fez trabalhos de casa, ou seja, nem era tanto os meus pais que me passavam esta parte de Era teres de ela. trabalhar, era mais a minha irmã, Yeah. porque a minha irmã já estava, lá está, tem 6 anos de diferença, imagina, ela estava no 12º, eu estava imagina, No sexto. no 6º ano, estás a ver? Exatamente. Ela Mas estava depois na no. faculdade, Exatamente, e tu depois ainda na. estavas cá, estavas pronto a Exatamente, acabar a exatamente. escolaridade. Então isto para dizer o quê? Que basicamente hum, esta questão do trabalho e de esforçar sempre teve um pouco incutido então, até que chegou àquele momento em que eu dei por mim até ao 12º a querer estudar, não é? A tirar boas notas para pura e simplesmente ter então o quê? Essa tal liberdade e essa segurança Para para poder tomar uma escolher. decisão independente, para que fosse um trabalho que fosse seguro, não é? Que desse uma boa remuneração, não é? Que me desse essa tal segurança, percebes? Yeah. Onde eu não tivesse que preocupar com algumas questões, que neste caso, se calhar os meus pais também passaram por elas, percebes a ideia? E então eles não queriam isso para mim, então sempre discutiram isso, tal como a minha irmã, e até que chegou ao ponto de digo, Marcelo, agora escolhe o que é que tu queres vir a fazer. E eu disse, mãe, então talvez. Política? Não. Não. Estou a brincar. GNR, porque eles pagam-nos os estudos, estás a perceber? Aquela questão de querer ajudar a minha mãe já, estás a ver? Que Pagam-nos cena. os estudos, vais começar a receber dinheiro ao longo da tua formação. Engenharia informática, porque não? Porque está aí agora a tecnologia, neste caso a abrir, era de 2014, 2015, e começava-se já a ouvir muito esses temas associados à área da tecnologia, que há trabalho para todos, e os ordenados são elevados. Não tens de ser um programador, porque existem outras áreas sem ser a área da programação da engenharia informática, é muito abrangente, vais ter muitas oportunidades. Pronto, o que é que aconteceu? Resultado, fui lá para. E nem sequer não era uma coisa que querias assim tanto, mas que como dava segurança, como até era algo que no futuro ia bombar, let's go. É isso, let's go. Só que depois lá está, olhando para trás, eu sempre tive, a maior parte do meu tempo era despedido, então também era, lá está, na escola, não é? Tínhamos lá os meus amigos e isso, e depois também tinha aquela parte do exercício, não é? Do desporto, que eu sempre, desde miúdo, sempre fui assim muito ativo dentro dessa área e sempre gostei imenso de jogar futebol, neste caso, e cedo comecei a praticar federado, ali, neste caso em Tomar, no União de Tomar, e pá... Jogaste nos séniores também? Chegaste a ir Cheguei aos séniores? Cheguei a ir aos séniores quando sabes era júnior ainda, exatamente. É lá, sabes que eu joguei no Portimonense A há 11 anos. Eu joguei futebol lá. desde os 6 anos até ao 11º, depois aquilo misturaram as equipas e já havia lá malta que era das cavalões e eu já estava a ficar no banco e comecei, já estou farto disto, já caguei, que era... Bora, siga, vamos fazer outra coisa e já estou farto de futebol. Depois fui para o Muay Thai. Exato. E então, basicamente, isto para dizer o quê? Que grande parte do meu tempo era ocupado na faculdade, sim, na faculdade, não, a estudar também nas ciências e tecnologias, no 12º, e desde os meus 8 anos até aos meus 18 anos, ali 11, exatamente, foi 11 anos como tu, talvez foi 11 anos, pratiquei futebol até ao 12º, e pronto, esta era uma coisa que a mim, eu realmente, tipo, ali libertava, percebes a ideia? Ali era
era extravasar, estás a perceber? Yeah. Tinhas já a ambição de ser jogador profissional e fazeres de carreira o futebol ou não? Não, quando somos crianças, aconteceu-me ali uma situação que não te digo que não pensei nisso e que lá está, porque aquilo depois mexe, és uma criança. Eu Yeah. lembro-me que tinha 8 anos, comecei a jogar, mas depois ali com 11, 12, uma coisa assim, não, mais cedo, ou 10, 11, uma coisa assim, não me recordo, lembro-me de ser chamado para ir fazer captação ao Sporting, estás a perceber? Bem. Yeah. Yeah. E cheguei lá a fazer uns treinos, neste caso, e aquilo, tu, tu estás ali, vês, eu lembro-me estar, na altura, eu lembro-me estar à espera para me equipar e passa-me lá o Rui Patrício, agora o guarda-redes da Seleção Nacional, e tu pensas, aquilo, isto adoro isto, estás a ver? Yeah. Tu vives, tu sonhas, estás a ver? Yeah. Entras ali Mas num mundo completamente diferente do que num mundo estavas completamente habituado diferente, e depois começas a entrar no balneário, começam a fazer ficha técnica, olha, João Manel, jogador do Belém, João Maria, jogador do Porto, Luís, jogador do Belenenses, ficas, yeah. Salgaça, União Tomar. E tal, pô, onde é que vem este? E tu parecendo não, aquilo lá está. Se tu pensas que se eu pensei vir algum dia ser jogador de futebol, pensei, mas Ali, quando era mais novo sim, pensei, mas depois aquela questão, a vida vai acontecendo yeah. e Olha, também não aconteceu e pronto, mas também e não, pronto. mais tarde não Já, pensei nisso. já agora, tu também estás na área do desporto e estás a dar aulas, não é? A miúdos. Quão É, importante é que tu achas que é meter os miúdos logo desde cedo num desporto? Imagina, é bom eles fazerem o desporto na escola, não é? Obviamente, mas depois ter esta vertente da competição, por exemplo, como nós tivemos no futebol, como há muitos que vão para a natação, para o ténis. se eu O acho que é que tu que achas que. Porque é que é uma vantagem? Porque é que existe benefícios em fazer isso? O que é que tu sentes? eu falo em princípios e valores, percebes? Yeah. Mais do que a parte Do da físico. saúde física, percebes? Uhum. Eu falo lá está muito em princípios e valores, porque tu ali, lá está, mas tu vês uma equipa, não é? Tu Uhum. sabes que sozinho tu aprendes cedo, eu sendo aprendi que eu era daqueles que eu era muito fuso quando era mais novo, percebes a ideia? O que é fuso para E ti? eu O que queria a é bola só para mim, Ah, percebes? eras. Yeah. Exatamente. E depois cedo percebi que aquilo não resultava, não é? E que lá está, eu percebi que sozinho posso ir mais Mais longe, não é? rápido, Mais rápido neste caso, mas em conjunto nós vamos mais mais longe, longe. percebes a Yeah, ideia? boa. E isso foi uma coisa que, lá está, isto para uma criança, lá está, se tu acabas por perceber este tipo de coisas e este tipo de valores, não é? Yeah. É Tal fixe para como, diz. trabalhar é fixe, é bom para trabalhar em grupo, trabalhar em equipa, cada vez é mais Exato, as importante. competências, estas tal soft skills, não é? Que muitas vezes Uhum. não aprendemos, a relacionarmos com os outros, a falar com os outros, percebes? Yeah. Tudo isso é importante. Ouvir, não é? Porque estás a ouvir o teu Uhum. treinador a falar, ou seja, ouvir muito mais do que aquilo que se calhar estamos ali a Yeah. falar para as pessoas, porque muitas vezes nem interessa, percebes? Interessa, Sim. ouvir. É mesmo, é essas regras, esses valores, não é? Sim. Que o desporto transmite, essa ética, mais do que propriamente a parte física, é também essa parte. Depois a questão dos resultados, não é? Porque tu vês que, lá está, competir tem aquela questão de que tudo aquilo que tu fizeste lá atrás, não é? No Vai ter treino dessa implicações. semana, vai ter influência no jogo, não é? Uhum. E tudo aquilo que tu fazes durante o jogo vai influenciar a semana seguinte. Yeah. Percebes a ideia? Então Sim. e isto muda a cabeça de qualquer pessoa, porque tu ali sentes que, lá está, tu és o responsável, não é? Yeah. Sou responsável. Sabes, Responsável. a ideia do podcast, o Alpha Talks, é mesmo isso, é assumir a responsabilidade, sabes? De, ok, houve momentos em que eu tive que ser um alfa. Por exemplo, vou aqui trazer um momento até fixe. Quando o Simão teve para nascer, a Maggie teve muito tempo no hospital. Ficou Ok. internada e eu, pronto, ia lá, tentava ver se dava para entrar, não dava por causa da situação do Covid. Epá, e era para aí meia-noite do dia em que ele nasceu, ou se calhar um bocado mais cedo. Epá, o hospital estava vazio e eu a pensar assim, porra, estou aqui no carro a ler, a ouvir, a responder às mensagens no Instagram, pá, Uhum. não, sei lá, preciso fazer outra coisa. E por acaso até tinha visto um vídeo uma pessoa que eu sigo e que ele diz que para Moisés ter aberto o mar, o oceano a meio, não é? Para ele ter feito aquela passagem, ele teve que ir e molhar os pés, ele teve que se pôr a jeito para que o milagre acontecesse. Ok. E aquilo bateu-me eu assim, porra, é verdade. Se eu estiver aqui no carro, à espera que me chamem, eu vou estar só refém, ou é uma consequência do que acontecer ali dentro. Eu tenho é que ir e causar o que eu quero, não é? E ser o alfa e epá, vou assumir e vou lá e vou dizer, olha, quero ir acompanhar a minha mulher no parto, não faz sentido eu estar aqui,
não consigo contribuir, epá, quero que chame a enfermeira, quero falar com ela e quero entrar, não acho justo. E a senhora, não pode entrar, eu ponho-se no meu, epá, e ali tive que ser um bocadinho mais assertivo e mais rijo, e passado para aí 5 minutos deixaram-me entrar. E a Maggie diz, pá, eu sinto que não ia conseguir se não estivesses lá. Já viste? Se eu tivesse ficado no carro, tranquilo, na zona de conforto, na boa. Certo. Então às vezes estes momentos de, epá, olha, bora, vou ali, vou assumir e bora, tomar a liderança, não é? Certo, é isso mesmo. Yeah. Mas existe uma coisa que é, estás a falar disso e faz muito sentido. E tu disseste uma coisa, eu tive ali que ser mais assertivo e ainda tive ali algum tempo até conseguir entrar. Yeah. Ou seja, porque por norma, muitas vezes o que acontece é nós tomamos essa decisão de sermos então lá os líderes, não é? Mas nem sempre as coisas acontecem, ou seja, Como não nós é, queremos. fazes uma coisa e tens logo o resultado, percebes a ideia? Sei. E tu, como tu disseste, tiveste de estar ali um tempo, ser assertivo e isso igual para todas as áreas da nossa vida. Pá, eu posso ter Porque ela inicialmente ela disse-me logo que não, estás a ver? Só que eu tive ali tipo, sabia qual era o meu objetivo, queria entrar e tentei jogar com tudo, de parte emocional, tipo, estás a ver? E acho que, pronto, a enfermeira depois também ficou um bocadinho tocada com o que eu lhe estava a dizer e acabou por dar o jeitinho. As pessoas que mais ou menos me conhecem sabem mais ou menos lá está, uma trajetória também e lá está, eu, como eu disse, sou licenciado em Ciências de Desporto, não é? Trabalhei ali no ginásio aqui em Lisboa, no Campo Grande, no GoFit neste caso, e houve lá está esta questão isto para falar da questão da ação e dos resultados, não é? Ter de haver ali alguma perseverança e consistência. Tipo, uma maturação, não é? Uma maturação dos hábitos ou das tarefas, das ações para... E eu posso dizer que houve um momento então que, sendo rápido e conciso, que foi, eu estava num ginásio, não é? E tu ali no ginásio, pá, cedo tu te apercebes que, imagina, estás com um contrato de trabalho, não é? É a tal segurança que falávamos no caso lá atrás, não é? Mas vocês lá tinham um contrato? Sim, tínhamos um contrato, okay. Mas lá está, tu quando tens um contrato, lá está, isto cedo me apercebi, olha, através de um livrinho que estava ali. Qual foi? Do Robert Kiyosaki. O Pai Rico, Pai Pobre. E ele fala lá uma coisa que é, infelizmente nos dias de hoje, os empregadores pagam o suficiente aos empregados para eles não se despedirem e os empregados trabalham o suficiente para não serem despedidos. Então vivemos no suficiente. E aquilo, de certa forma, começou-me ali a incomodar, estás a perceber? Ali, tipo, eu li aquilo e eu, epá, estás a ver? E, ou seja, e comecei a pensar que, epá, eu tenho que, não quero acomodar-me aqui, então tenho que explorar aqui outras coisas diferentes, porque eu ali no ginásio, como eu terminei a licenciatura, eu queria continuar o mestrado, e eles na altura, quando eu terminei o estágio lá, eles puseram, Marcelo, olha, queremos que trabalhes aqui a full time. Eu disse, epá, não, full time não, porque eu quero continuar o meu mestrado e quero ter tempo para fazer o mestrado em Educação Física. Então fiquei lá com 20 horas. Mas depois eu terminei o mestrado, não é? E eu cheguei lá ao pé deles e disse assim, olha, que a minha mente ainda daquela questão da segurança, e cheguei ao pé deles e disse assim, olha, vocês por acaso ainda têm aquelas horas que... Por atribuir? Tinham falado, não é? Para aumentarmos aqui, eles na altura disseram-me que, Marcelo, neste momento, porque também estás ali perto, pá, acho que já foi, sim, estávamos ali perto das questões da pandemia e tudo isso, estás a perceber? Eles disseram, Marcelo, neste momento as coisas estão assim um bocado, mas nós não. E eu ali pensei, bem, tipo, agora, lá está aquela questão de eu vou ser o responsável, eu vou ter que mexer, eu vou ter que andar, estás a ver? Se eu não quero desta forma, né? Porque tu querias mais do que 20 horas, não é? 20 horas para ti. Mas depois aconteceu que isso não, eu comecei tipo a fazer outras coisas, estás a ver? Porque pensei, tem que ter resultados, senão é daquilo alguma coisa. E então o percurso, lá está, da persistência até vir os resultados, é que eu dei por mim, a partir desse momento, a ter ações massivas, estás a ver? Fazer muita coisa. Quando digo muita coisa, foi do género, pá, eu terminei ali a licenciatura, fui para o Solinca, estás a ver? Onde encontrei o Toma. Tiveste com o Toma, exatamente. O Toma estava lá também no Solinca do Lumiar. Fui para lá, aquilo era basicamente, estávamos lá numa companhia, onde não recebíamos nada, estávamos em sala, tínhamos que comunicar com pessoas, ou seja, estava lá a fazer sala para ver se então conseguia ter alguma parte converter. Que não havia no GoFit, neste caso. Ok, ou seja, lá no Solinca tu não tinhas o contrato, não é? Não, nada. Eu ia para lá, ninguém me pagava nada. Tipo, eu estava a fazer PT, estás a ver? Mesmo as horas de sala não recebias? Nada. Ok, porque há muita malta que na nossa área que é recibos verdes, para a malta que quer ir para a área do exercício físico, há muitos sítios que não vos fazem contrato de trabalho, fazem um contrato de prestação de serviços, não é? Sim, exato. Então tu no fundo ficas a recibos verdes e também é a tal cena,
Era No dos poucos ginásio, ginásios que tinha, exatamente, contrato aqui em Lisboa, neste caso. yeah. Dos poucos. E uma das cenas da nossa área, personal trainer, é que nos ginásios os clientes não chegam, olha, vais dar estes PTs, tens agora 10 alunos. Não, Exato, tu é que tens que exatamente. angariar os teus próprios alunos e fazer o teu dinheirinho, porque senão, Exato. se não fores tu a lutar para prestar um bom serviço, para ser coerente para as pessoas e ser uma pessoa tranquila e que as pessoas, e depois vender, não é? E que as pessoas gostem, fazer com que as pessoas gostem de ti para comprarem o teu serviço, ele não vai aparecer. Então é um trabalho onde temos que desenvolver-nos muito pessoalmente para poder ter muito bons resultados. Exatamente. Yeah. E diria isso, ou seja, foi nesse momento houve o não é? Ou seja, estava lá no contrato de trabalho, numa área que eu sabia por si só que era um pouco difícil, porque grande parte dos meus colegas, lá está, como também nós íamos falando, Yeah, yeah, e yeah. os colegas como o Tom e etc., falavam que essa questão dos recibos, e eu não sentia tanto essa necessidade de ter de me. Porque eu lá sabia que ao final do mês caía um Ias montante, receber estás a aquele. ver? Mas Yeah. só que a nível daquilo, da aprendizagem e da aplicabilidade daquilo que tínhamos aprendido, eu sentia que estava-me a limitar. E então recebi o não, estás a ver? Uhum. E eu pensei, bem, lá está, nós estudámos e quero mais disto, não quero só isto, não quero só chegar aqui, pesar no main body, fazer a avaliação, dar um plano de treino que tem lá os exercícios selecionados e vai, E siga. siga, Estás a tchau. perceber? Passa para outro. Yeah, yeah. E não havia área de treino personalizado, logo eu percebi que não aplicava muitas das Maior coisas parte que das eu coisas tinha que eu tiveste a aprendido. aprender na faculdade. Exatamente, Yeah, exatamente. E isso a mim, tipo, bum, bum, claro. estava-me aqui lá está, aquele incómodo, Yeah, tal yeah, yeah. como engenharia informática, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Pois E é foi isso. uma questão de sentir, ouvir-me a mim mesmo e pronto, a partir daí comecei então a agir. Fui para o Solinka, estive lá, aprendi muito com o Toma, do género, um, aqui a cabeça, neste caso, a nível de mindset, estás a ver, a nível Yeah. de como é que ele fazia as Sabes, coisas, a sabes dar ali. que é giro, por acaso nunca falei nisso, mas o Toma foi ele que me recomendou o primeiro livro que eu li. Toma, tens que vir cá, toma. Vais ser dos próximos convidados. Combinado. Um dos primeiros livros que eu li de desenvolvimento pessoal, que foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, foi ele que. Eu estava a lê-lo na faculdade uma vez, ele estava lá. Tu Yeah, estavas a ler esse livro e ele estava lá, foi? yeah, yeah, Ok. yeah, E, yeah, houve yeah. e eu comprei porque vi-o a ler esse livro, estás A a ver? sério. Yeah, Está aqui, então. Stephen R. Covey, Yeah, exatamente. yeah, Yeah. ganda livro, né? Yeah. Yeah. E então foi por aí que eu fui já começando a ter algumas bases e assim, mas depois foi no Homes Place que eu pensei, ok, bora, vamos tirar uma certificação. Depois da certificação de coaching é que eu comecei a Uhum. ler tipo um livro por semana, maluca, Uhum. lembras? Top, top. Yeah, E isto yeah. para dizer, olha, para a malta que está a ouvir, é pá, o que eu diria que mudou muito a minha forma de pensar e de viver foi os livros. É pá, É, a isto aqui, leitura. nós Yeah, conseguimos. Olha, disse isso uma vez quando a última vez estivemos juntos, que é, se nós tivermos um livro, nós temos ali o conhecimento que uma pessoa acumulou se calhar durante uma vida e nós em uma exatamente. semana conseguimos, não diga absorver aquilo tudo, mas tirar algumas ideias, percebes? De uma Que se pessoa. apliquem à nossa vida. Exatamente, percebes? Yeah. Pá, Porque eu sinto muito isto, que é, não vais conseguir captar tudo do livro. não, não, É, não, é, é muito não. difícil tu conseguires captar tudo do livro. É quase como veres Digo um uma filme, tu coisa, não vais só. olhar para todos os pormenores. Tu vais só focar naquilo que, pronto, que te toca mais e que se calhar tem mais influência na tua vida neste momento e é isso que fica. Mas por isso é que, olha, por isso é que eu sublinho, estás a ver? Não fica tudo, mas pelo menos o que está sublinhado eu sei que são coisas mais ou menos importantes e dá para voltar a ler o livro ou ler só o que eu sublinhei para... já não me lembrava que falava-se nisto neste livro. Porque já... Vou-te fazer uma pergunta também Chuta, e dar chuta. já a dica à malta, que é qual é que foi para ti o livro então que tu sentiste que mais coisas conseguiste reter de todos os que já leste? Epá, olha, excelente pergunta. Sabes, é difícil porque há livros que eu fiz um resumo. Então desses eu tenho mais a ideia de ter captado as coisas. Mas, por exemplo, olha, livros muito grandes, quando é muito conteúdo, é difícil reter tudo. Então, se eu estiver assim a pensar, sei lá, num livro, olha, foi talvez o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Já Ok, leste? ok. É Não, por grande acaso, livro. É não, grande sim. livro. Ou As Quatro Verdades, Ok, do, ok. do Dom Miguel Ruiz, que é muito fixe também. São livros pequeninos, estás a ver? Epá, escolhi esses livros para ir em 2 noites ou 2 dias Uhum, e ficou grande parte da informação. uhum, Porque depois, pá, livros que tenham muitos capítulos, muito conteúdo, porque grande parte dos livros que eu leio também é para poder dar conteúdo às outras pessoas. uhum, uhum. Acabo por pá, ir tirando ideias, estar a escrever e depois pá, Certo, certo, avanço um bocadinho para a frente para ir buscar outro tema. Então, por vezes faço isso, estás a ver? Não certo. leio todo de seguida. Também é raro acontecer. Mas, Uhum, acho que esses dois foram assim uhum. dos que mais ficaram. E a ti? Qual foi assim um Olha, livro? e foi o
neste caso, olha, aquele que de uma vez que me falaste e que eu li também por causa de ti, quando O Poder falámos Sem do Limites. Líder Sem Título, O Líder Líder Sem Título, sim, Sem esse também é outro muitas livro, pá. coisas que dá aqui uma volta. E depois também o do Robin Sharma e os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Também é grande livro. Sabes que são dois dos meus livros favoritos, Marcelo. Olha, malta, recomendação de livros de top, são estes dois que o Marcelo disse, o Líder Sem Título e Os Segredos da Mente Milionária. São dois livros que eu ofereço às outras pessoas, tipo, no Natal ou assim, Top, e top. é Sabes que isso. vai, sabes que vai, tipo, bah, vai Sei, dar ali uma sei que cena. vai, Mas sei que vai vais dar. chocalhar qualquer coisa na cabeça da pessoa, estás a ver? E acho que isso acho que isso é o propósito também um bocadinho daqui do podcast e dos conteúdos que eu meto, que é para chocalhar um bocadinho e para ver se a pessoa, tipo, estás a ver como... Eu às vezes dizia aos meus colegas de mesmo trabalho, olha, leva o livro. Yeah. Lê, por favor, estás a ver? Porque Isto eu aqui vai gosto ter... da pessoa e eu quero que a pessoa perceba a ideia, tipo este tipo de cena. Isso é fixe, pá. E é isso, mas por acaso ia dizer aqui qualquer coisa e que Estávamos a agora... falar da questão dos resultados, de fazer as ações massivas. Olha, por acaso, vamos por aí. Há um conceito que é falado nos hábitos atómicos, Certo, que é o conceito de... estou a ver. deixa-me só recordar aqui rapidamente. Mas basicamente está relacionado com o planalto da decepção, algo assim do género, que é nós estamos à espera que o resultado seja, comece aqui em baixo e faça uma linha direta, estás a ver? Uma linha reta assim para cima, não é? Só que na verdade não vai ser em linha reta, na verdade isso vai ser um resultado exponencial que leva ao seu tempo até, ir lá para cima. Olha, agora vou falar mesmo disso que é, vamos imaginar então um eixo das ordenadas e das abscissas, os eixos do X e do Y, estás a ver? Uhum. E então, basicamente, existe as ações e os resultados, estás a perceber? E foi isto que Uhum. eu percebi. Vendo os meus resultados, foi Sim. que eu tive um momento nesse, ou seja, vamos ver a origem do gráfico, não é? O eixo do X e dos Y. Ou seja, eu percebi-me que a linha das ações ao início tem que estar para cima, muito para cima, muito puxada para cima. E então, eu vendo a minha vida, o que é que aconteceu? Esse não lá do GoFit, então eu lembro-me de ir para o Sol Inca, fazer muito, fazer 10 mil cartões de Marcelo Graça, ir dar paz para pôr lá nos carrinhos, estás a ver? Lembro-me de estar a ler E tu muitos chegaste a livros. fazer isso, é tipo aqueles Muitos... Dr. Musafi cenas que apanhavas eles também. Como é que é, colega? Ele também a pôr assim, já pus nesses aí, vai para outro. Exatamente, Estou a brincar assim. Depois Mas comecei boa. com o Train It Brain também, com a página do Insta. Estou a gostar muito da tua página do Insta. Exato. Train with Brain. A gente também já vai falar um bocadinho sobre isso. Obrigado. E então, basicamente, ou seja, eu dei por mim a fazer muitas coisas, ou seja, ler livros, mais da parte também dessa área de desenvolvimento pessoal, dei por mim também a trabalhar lá no Solinca, neste caso, dei por mim a fazer esses cartões, dei por mim a falar com pessoas que também, como, por exemplo, que já falámos, do Toma, que também tratavam de ter resultados superiores aos meus. Ou Fizeste seja, o teu networking para poder aprender algumas coisas com eles que já estavam na área, não é? Há mais tempo. Tu ainda foste tirar o mestrado. Mas no fundo também trabalhaste, mas no fundo também trabalhaste no Ou seja, porque eu trabalhei estava ao mesmo tempo, enquanto estava. Porque, lá está, foi muitas coisas a acontecer também ao mesmo tempo. O que é que achas que foi chave para teres lidado com essas coisas todas? Só para terminar então esta questão. Dá-lhe. As ações estavam todas lá em cima, não é? E os resultados eu dava para mim. Mas isto não anda, meu. Então, mas tipo, dessa conceito estavas a falar. Mas a linha dos resultados não anda. E está aqui colado ao chão. E eu pensei, eu vou continuar a ver o que é que isto está a fazer. Mas não parei, mas a minha cabeça dizia, Marcelo, estás aqui X horas no ginásio. Tipo, será que vale a pena? Será que isto vai... Estou aqui na rua agora, estou a fazer, mas tipo, nós estudámos e agora estou aqui a dar cartões aqui em carros, tipo, tu percebes a ideia? E tu podes desmotivas, claro que sim, desmotivas, às vezes desmotivas, não é? Mas já está, tens às vezes ser perseverante ao ponto de acreditar em algo, lá está, que não vês, mas é tipo, pensares aquilo que tu queres. Tipo, ter fé. Acho que isso é fundamental. fundamental. Coisa a acontecer, uma coisa assim, estás a ver? E até que chegou um momento em que as coisas começaram a mexer e eu, se isto mexer um bocadinho, agora as ações ainda vão mais, meu. Exatamente. Vão mais, estás a ver? Então comecei a apostar mais forte e as coisas foram andando. Não estou a dizer que os meus resultados são eu sou um menino, percebes? Ainda. Sou um menino. Exatamente. Sou um menino, há muito para melhorar, obviamente, mas pronto, ou seja, tu vês que os resultados vão crescendo tipo assim ao longo do tempo, percebes a ideia? E esse conceito estavas a dizer, nem sempre é alinhado. É isso, esse o planalto do desapontamento. É lixado, meu, mas é aquela fase que é, nós estamos à espera que as coisas sejam
a linha reta a subir e no início vai demorar o seu tempo e essa zona, essa diferença da expectativa e da realidade que tu estás a viver, tu estás ali tipo, então mas eu achar que isto ia ser assim, não está a ser e ter ali a resiliência naquele momento e a força, mas também vem se calhar muito da paixão, quando tu às vezes há pouco estavas a falar do meteste assim a mão no coração No coração, e é a tal cena, se nós não tivermos paixão é muito mais fácil desistir, né? Então eu acho que independentemente se vais ganhar muito dinheiro ou não, isso também depende da paixão que tu tiveres pelo que tiveres a fazer e quanto mais paixão, mais remuneração tu vais ter, porque tu vais estar a fazer um bom trabalho, vais estar a gostar do que estás a fazer, não te vai custar tanto, como estavas a falar. Certo. Era custoso. Opa. Certo. Rodrigo, vê só aí Yeah. a questão de... Ok. Era custoso, era algo que estava a massacrar e tu, ok, bora, vamos dar aqui um shift, né? Vamos mudar e vamos seguir a paixão e... Falaste aí de uma coisa estavas a falar que era da questão de teres um porquê, lá está, essa questão o propósito. Eu estava aqui, esta semana estava aqui a ler um artigo que chamava-se Blue Zones, ou seja, zonas azuis, que basicamente o que é que eles viram? Viram quais é que eram as 5 cidades no mundo onde havia uma esperança média de vida maior, ou seja, onde as pessoas havia uma maior porcentagem de pessoas com 100 ou mais anos. Uhum. Sim, E foram sim. estudar o estilo de vida dessas pessoas. E está no quando? Naquele livro, ou Outliers? Ou é no quando? E se tiraste isso de algum livro ou foi de um artigo? Estava a ouvir um podcast que é os sócios que não estavam a falar. Sei, já sei. O Musi, aquele brasileiro, estás a ver? Sei. E a mulher dele que é nutricionista e ela falou lá porque perguntaram-me o que é para ti saúde? E ela falou primeiro daquele conceito da OMS que diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e uma estás a ver? Exatamente. É lá, graças, isso mesmo decoradíssimo. Bem. E ele, ou seja, falou disso, mas ela depois questiona assim, ela disse esse conceito, mas diz que não concorda porque pergunta assim, então qual é que é a pessoa que não tem? Qual é a pessoa que está com um estado completo de então, bem-estar? E que não existe, estás a ver? Exatamente. Isso não existe. Então depois ela falou deste artigo que me vou a ir ver. Ok, então vai, chuta aí. E lá eles falam estudaram esse estilo de vida centenários. Cinco zonas, ou seja, aquilo era quais é que são as 5 zonas no mundo, 5 estados, 5 cidades no mundo, onde as pessoas têm a maior probabilidade de vir a ter 100 ou mais de 100 anos, e era então, exatamente, era no Japão, Okinawa, Sardenha, Itália, Ikari na Grécia, Nicoya em Costa Rica e uma cidade de Califórnia nos Estados Unidos. E eles viram os Power Nine, que eles chamavam Power Nine, ou seja, os 9 poderes, ou seja, as 9 que eles tinham. Estilo de vida que eles tinham. Ok, fixe. E desses 9, um deles era essa questão do propósito. Ou seja, de quando acordavam, eles sabiam o porquê de estarem acordados, estás a ver? Mesmo. Porque é que eu vou acordar? Ou seja, eles têm um certo propósito que dizia, ou seja, eles falavam lá que daria-lhes talvez 7 ou mais anos. É um dado que lá estava, não percebes? Pois. Mas essa questão do propósito estava lá presente, fixe. a questão de terem áreas abertas para poderem se movimentar. Falo lá de uma regra também que é muito da área de desenho visual, que é o 80-20. Mas falam disso na área da alimentação, que era comerem até estar 80% cheios. Ok. Pois, para deixar aqueles... Exatamente, porque sabes que eu sinto bem isso, meu. Às vezes, e quando a minha alimentação muda, vou para o ginásio e já estou a fazer com a mesma carga que fazia, sei lá, antes de ter ido um fim de semana para Lisboa, para a casa dos meus sogros ou dos meus avós, e estou a treinar e sinto uma diferença na resposta ao treino gigante, por causa da alimentação, mas cada vez mais tenho estado consciente disso e é claro. Mas olha, por acaso essa pergunta do propósito eu tinha aqui também para te fazer. Qual é que é assim, o teu propósito de vida? O que é que tu fazes? O que fazes? O meu propósito é eu ter a liberdade e a segurança para tomar decisões independentes sem que, por exemplo, o dinheiro ou outra coisa qualquer seja uma preocupação. Pois, porque também és uma pessoa bastante interessada na área financeira. Nós na altura chegámos a falar, também assistias. Lá está, porque os pontos lá todos conectam lá de trás. Exatamente. E isso vem de um pouco também lá das questões de infância, não é? Não houve problemas na infância, pelo contrário, ou seja, houve o contrário, que foi que havia esse tal dinheiro, mas vivia-se de uma forma bastante frugal, percebes? Pois. Frugal era uma forma bastante de escassez. Das possibilidades, estás a ver? Exatamente. Ok. Ou seja, vibravas num padrão de escassez em vez de um padrão de abundância, talvez, era isso? Por exemplo, ou seja,
eu mais tarde, quando foi mais velho, é que lá está, os meus pais também se separaram-se ali cedo, ali aos 12 anos eu fui viver com a minha mãe, mas Pois. depois ao medida que fui crescendo é que eu percebi que, porque percebi que, lá está, o meu pai, o meu pai neste caso tinha bastante, pronto, tinha dinheiro, Era neste caso, não bastante, é? sim, sim, sim. Exato, tinha dinheiro, mas só que vivia bastante abaixo das possibilidades dele, estás a perceber? Yeah. E que fazia com que eu até pensasse que, pá, estás a perceber? Então, o que é isto, não é? Que é isso, exatamente. Ou seja, mas Yeah. eu não sabia, eu pensava, lá está, pensas mesmo que, pá, vivias numa boa casa, não é? Mas depois em casa, tipo, ias de férias, não íamos de férias, por exemplo, este tipo de coisas, percebes a Uhum. ideia? E então contigo foi um choque na altura, não é? De tipo, então, nós podemos, temos, e porque é que não aproveitamos também, não é? Exatamente, exatamente. E a Yeah. questão, isso para os meus dias, porque depois aconteceu o oposto, depois os meus pais separaram-se numa forma, não foi de uma forma assim bastante cordial, não é? Foi de Uhum. uma forma assim um pouco, com algumas coisas a nível, pronto, decisão tribunal, essa coisa toda. Yeah. E lá está, e depois fui ver com a minha mãe, não é? E como lá está, essa questão do dinheiro estava toda da parte do meu pai, nós fomos viver para Yeah. Grande novamente, contraste, não é? exatamente, contraste, ou seja, depois, lá está, não havia esse tal, houve ali um período de tempo onde não havia esse tal dinheiro até que as coisas não se separassem e o dinheiro não fosse repartido, percebe a ideia? Uhum. Ou seja, eu passei de um padrão de vida para um padrão de vida quando era criança, ali, percebe a ideia? E Certo. aquilo dos 12 até aos meus 18, sentia-se isso, percebe a ideia? Como é que tu E lidaste? Como é que tu foi lidaste a com. melhor coisa que me aconteceu. A Hoje em dia sério? digo, yeah, para o meu dia de hoje, para a minha educação, é. A Foi o melhor que sério. me aconteceu. Mas mesmo, como é que tu lidaste com a separação dos teus pais? Não é? Acho que nem sempre é fácil e eu ainda por cima agora Sim, tenho sim, um sim, filho, sim. sei que é Yeah, muito mais difícil manter um yeah. bom relacionamento tendo um filho porque é muita gestão, muita dinâmica, cansaço Uhum. acumulado, é muito mais desafiante. Mas como é que tu lidaste Ou seja, como é que eu lidei com isso? Ou seja, eu com a recordo-me que, separação, não é? sim, que a separação, lá está, a separação aconteceu ali aos 12 anos, e lá está, como eu disse, não foi pelos melhores motivos, não é? Neste caso. Mas pronto, não interessa, mas isto para dizer o quê? Que Sim. a minha relação com o meu pai, não, a partir dos 12 anos, deixámos de falar, percebes a ideia? E os teus irmãos também? A minha irmã, neste caso, a Karina, A Karina. Ok, também. ok, ok. Neste caso também deixámos ali de falar, neste caso, e para dizer o quê? Que então a minha infância eu dei por mim não tinha, assim, lá está, o meu pai presente, e então eu pensava do género, pá, agora eu vou ter que ser aqui o pai da casa, estás a ver? Yeah. Estava com a minha mãe, com a minha irmã, e era eu o rapaz, não era? E eu tinha aquela percepção de que, pá, tenho de certa forma de mexer-me, não é? Tentar ajudar de alguma forma, percebes? E daí a Boa. questão da faculdade também, lá está, procurar essa segurança para de certa forma poder ajudar A tua a minha família. família, ter então essa liberdade e segurança para tomar essas decisões independentes sem que o dinheiro seja uma preocupação, para poder chegar ao pé da minha mãe e dizer assim, mãe, olha, não tens de trabalhar agora, Yeah. vamos, Então, estás a ver? vamos! Vamos, exatamente, estás a ver? Yeah. Boa. E daí, lá está, eu depois de que estás a falar dessa área financeira, eu também depois começar a tentar perceber formas, Yeah. exatamente, e Olha, tratar com... e já agora, pegando aí nisso, alguma dica que tu deixas assim à malta jovem relacionado com. Porque a iliteracia financeira em Portugal é gigante, não é? Ou seja, Muito bom. há pouca literacia financeira em Portugal e é um dos países com menos competências para tal, então acho que cada vez mais é importante nós podermos falar sobre isso, porque visto que não se fala assim tanto nas escolas. O que é que conselho é que tu darias a jovens, sei lá, malta que vai entrar na faculdade ou que vai começar agora a trabalhar e está a ganhar o seu dinheiro? Uhum. Alguma dica assim relacionada com o dinheiro que Olha, possa ser útil? primeiro era que era isto, ó, Rodrigo, que é a primeira coisa que eu dizia era procurarem ter então alguma literacia financeira, ou seja, que isto estivesse nas escolas de alguma forma e que soubessem desde o início que, primeiro, nós temos que viver sempre um pouco abaixo das nossas possibilidades, ou seja, nós temos que gastar menos do que aquilo que ganhamos. Ou seja, o saldo tem que ser sempre positivo, nem que Yeah, seja 1 euro, nem que seja. exatamente. O saldo tem que ser positivo, ou seja, eu tenho que conseguir guardar alguma coisa daquilo que eu produzo, percebe? Ou seja, não posso viver acima das possibilidades, ou seja, não posso gastar mais do que aquilo que ganho, porque sou um indivíduo, não é? Como é óbvio. Claro. Mas depois é essa questão de que, então, nós temos que gastar menos do que aquilo que ganhamos. Para quê? Para que haja essa sobra. E depois a segunda parte mais importante é o que é que vamos fazer com essa sobra. Percebes a ideia? Porque tudo aí, lá está. Primeiro, isso é para mim o mais importante. E essa parte da literacia financeira ajuda. O que é que vais fazer com esses 2 euros? Imagina, tu ganhaste 10 euros quando és uma criança, não é?
depois tu gastas 8, ficas com 2 euros. O que é que fazes com estes 2 euros? Vais pôr num depósito, por exemplo, a prazo? Ok. O que é que acontece? Nós hoje sabemos daquele conceito, já falaste também, já falei contigo sobre isto, da inflação, não é? Ou seja, que de ano para ano o preço das coisas está a aumentar. Olha, eu agora, por exemplo, vou para Torres Vedras e já percebi que as portagens aumentaram 10 cêntimos, por exemplo. Também no outro dia estive em Lisboa, também vi logo. Exatamente, ou seja... Os jornais também aumentaram, acho que aumentou quase tudo, não é? O tabaco foi aumentando, supostamente, também falei com uma... E esta questão da inflação, basicamente, o que é? É o aumento generalizado dos preços, porque eles fazem o quê? Eles vão pegar num cabaz de coisas, imagina, a inflação vais buscar bens essenciais como alimentação, eletricidade, nananã, casa, arrendamento, e vais juntar tudo e vês quanto é que a média dos preços subiram. Ok, 1%, 2%. Imagina, se for a taxa de inflação, estava a perceber, porque eu depois vou lendo várias coisas e percebendo das várias áreas, né? Eu percebi que a inflação em Portugal está agora na ordem ali dos, entre os, que seja 1, 2%, percebes a ideia? Ok. E basicamente o que é que significa? Uma inflação de 2% tu vais às compras há um ano atrás, compras 100 euros em coisa, em um pacote de bolachas, um pacote de... Gastas 100 euros. Gastas 100 euros. Tu no ano seguinte, quando fores lá para buscar os mesmos produtos que compraste há um ano atrás, tu não vais pagar 100 euros. Ou das duas uma. Ou deixas algo dentro do supermercado, ou tens que dar mais 2 euros. Ok. Ou seja, o que acontece é que se tu vais pôr, então, isto para dizer o quê? Os 2 euros da criança num depósito a prazo, tu acabas por quê? Perder dinheiro. Porque a inflação vai aumentar, não é? Porque a inflação vai tirar dinheiro, não é? Exatamente. Basicamente, o dinheiro parado não te vai gerar nada, ou seja, tu vais perder dinheiro tendo o dinheiro parado no banco. Então, onde é que tu recomendas investir o teu dinheiro? O meu dinheiro, neste caso. Quero aprender contigo, dá-lhe. Nós nunca, ou seja, como não sou especialista na área, eu nunca posso chegar aqui e dizer a alguém... Olha, faz assim. Mas o que é que tu fazes? O que é que tu fazes com o teu dinheiro e o que é que... Ok, o que eu faço com o meu dinheiro basicamente eu preocupo-me então sempre em arranjar formas de com esse dinheiro que me sobra então, porque há duas coisas, não é? Os ativos e os passivos, não é? Ativo é tudo aquilo que te põe dinheiro no bolso, um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso, percebes a ideia? E eu preocupo-me com esses 2 euros a investir, neste caso, comprar ativos, algumas coisas que me gerem uma renda, percebes? Tanto que houve uma altura que tu tinhas dito que estavas louco com a parte financeira e até fizemos umas contas como é que dá para tu poupares e não sei o quê. Exatamente, porque depois percebes e está definido, exatamente, essas coisas estão definidas, percebes? Mas a questão é, por exemplo, o que eu diria às pessoas, às crianças neste caso era preocuparem-se em gastar menos aquilo que ganham e depois com esses 2 euros, esse que sobra, do exemplo, e investir em ativos, ou seja, pode ser, imagina, há várias coisas, pode ser, olha, o maior ativo qual é que é para ti, Rodrigo? Eu sei bem qual é o meu maior ativo. Epá, é mim próprio. Top. É isto. O melhor investimento é nós. É o meu cérebro, percebes a ideia? Claro. Repara, eu tenho que investir esses 2 euros, posso investir em conhecimento, posso investir em livros, posso investir, percebes a ideia? Isso é uma forma de nós investirmos. Eu podia te falar de um produto financeiro qualquer, eu não vou falar porque não sou especialista. Mas sim, não sou especialista, não sou especialista de todo, mas ninguém pode recomendar um produto financeiro porque pode não estar ajustado ao perfil da pessoa, percebes? Exatamente, porque depois esses investimentos... Sabes, eu há uns tempos investi, meti 1000 euros em ações, e vou deixar, estás a ver? Vou deixar agora a ver como é que aquilo vai fluir. O que é que tu me recomendas? O que é que, para mim, não interessa quem está a ver, tiro o dinheiro, mantenho e deixo tipo 10 anos. Imagina, o que eu acho é que nós não somos especialistas, então nós nunca vamos conseguir ser melhores do que aquelas pessoas que são especialistas e que escolhem ações, por exemplo, a dedo. Eu quero esta ação, elas estão lá um mês, um ano a estudar uma empresa e depois compram, né? Nós não vamos agora, numa hora, ver aqui o conjunto das ações e vamos comprar esta. Ou seja, existem, pois, isso é uma forma de investimento ativo, ou seja, tu próprio vais escolher a empresa. Então, o que eu faço eu não sou melhor do que aquelas pessoas, mas eu, por exemplo, eu quero ser a média das pessoas, tirar a média da rentabilidade. Então o que eu faço invisto de forma passiva, ou seja, imagina, existe um índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, que tem lá 500 empresas, imagina um bolo com 500 empresas, estás a ver? E basicamente eu compro esse bolo com as empresas todas e retiro a média da rentabilidade daquelas empresas todas, ou seja, eu não escolho uma a dedo, basicamente invisto de forma passiva. Ok, e estás com o S&P 500?
Exato, SP500 e um índice mundial de ações, que é Ok. este tipo de mercados emergentes, disso tudo, ou seja, Yeah. procuro fazer isso Boa, com boa. parte do meu dinheiro, não com todo, mas com uma parte, exatamente. Yeah. Não, porque acho que é importante o pessoal estar atento, mas como tu disseste logo no início, aprenderem, não é? E Primeiro aqui, investir primeiro aqui, aí, yeah. exatamente. Depois, E nessa área financeira, tu precisas de dinheiro, não é? Precisas de dinheiro para vamos sempre precisar, quer queiramos, quer não. Mas Precisas de e dinheiro para nessa área, falar. desculpa. Não, Estava a dizer, desculpa. o que é que tu recomendas ver? Tu na altura falámos no Money Ok. Bar, não foi? Fiz No podcast. uma formação, neste caso da Bárbara Barroso, Yeah. que é do Zero à Liberdade Financeira, um curso online que me ajudou bastante. Por acaso recomendei agora a umas pessoas esse curso também. Nunca o fiz, mas também é. Fizeste E também? livros? Eu assisti ao podcast, na altura nós tínhamos falado e eu na O altura podcast também. é muito bom, o Money Bar, ou seja, Yeah, mas yeah. vi logo desde o início, desde o do zero. De primeiro, não é? E Yeah. livros, assim para a parte. Olha, para eles. Pai rico, pai pobre, como falámos há pouco, Segredos da Mente Milionária, talvez. O primeiro que me mudou o meu chip, o primeiro livro, eu tenho aqui os livros ordenados, ali, Aham. por ordem que eu os li. Ok, boa, Por os boa. momentos em que a minha vida, o que é que aconteceu naquele momento em que eu li aquele livro, estás a ver? Yeah, Então eles nice. são por ordem, estás a ver? Aham. Eu quando leio o livro, tipo, estou a ler agora aqui um livro, eu ponho sempre tipo aqui a data quando começo e depois quando termina a data por baixo. E ponho Boa. tipo por ordem, estás a ver? Estás a ler o Alquimista, aposto. É isso, é isso. Estás a gostar? Estou. É fixe, é fixe, é fixe. É fixe. Yeah. Boa, boa. Estou a ler esse livro, exatamente. E basicamente, então os livros que eu diria foi, o primeiro que eu li foi o Segredos da Mente Milionária, Uhum. depois o Pai Rico, Pai Pobre, depois li também nessa área o Happy Money, também já acho que já leste. Yeah. A Maggie tinha lá em casa e depois emprestou ao pai, depois acabei por. Acho que é esse. Yeah. É um amarelo, não é? Sim, É sim, de um também japonês, acho eu, ou coreano. Ele tem uma palestra no Ken Onda, exatamente. Eu vou tirar e mostro já, então olha, os livros Yeah, que eu boa. acho que são importantes. Olha, Para tenho a malta que ainda não lê, Yeah. o que é que a leitura te trouxe? A leitura trouxe-me muito mesmo, muito. Independência também, de alguma forma, ou não? Independência, sim, Tipo, sabes que uma coisa trouxe-me independência pelo quê? Ok, olha, estes são os 4 que eu te vou dizer aqui. Ok, então, yeah. para as pessoas começarem. Olha, este é o primeiro dos Segredos da Mente Segredos da Mente Milionária, depois o Happy Money. Happy Money, Ken Onda. Yeah. Este aqui, o Inabalável, também do Tony Robbins, boa. E este para mim, que lá está, aquela da área passiva, é este aqui, o pequeno livro. O pequeno livro do investimento, que é basicamente do fundador dos fundos passivos, dos ETFs. Ok. Não é ETF, Ok, boa, obrigado. Top. Yeah. Nice, Marcelo. Olha, tenho aqui também assim uma perguntinha fixe para ti. Fizeste uma pergunta antes, que eu já não me recordo. Fiz, mas também já não me recordo. Okay, Vamos avançando. Olha, diz-me uma coisa. Se pudesses voltar aos teus 18 anos, voltavas atrás, tendo em conta o conhecimento que tu tens hoje, que dica é que dirias ao teu eu de 18? Se eu voltava atrás? Não, imagina. Se pudesses, imagina, imagina que podias viajar no tempo e voltar atrás e ver tudo aquilo que tu fizeste com 18 anos e estar a ver assim de fora. E podias ter a oportunidade de ir falar contigo próprio com 18 anos. O que é que tu dirias a ti próprio? Tipo uma dica. Olha, eu sou o teu eu do futuro e vou dizer, boy, tal. O que é que tu dirias? Vais-te dizer aqui uma coisa, que era, dizia-lhe assim, calma. Calma. Boa. Ok. Calma. Tipo, porque eu, sei lá, tu dás por ti, tipo, tu vês, atrás de mim tenho aqui algumas coisinhas, não é? Coisas objetivos, tarefas, não? Exatamente. E lá está, porque eu digo, começámos a dizer-te que se não fizeres por ti, ninguém vai fazer, se não fizeres tu, ninguém vai fazer por ti, certo? E então isso foi sempre uma coisa de eu ter de fazer agir, mas sem criar aqui uma ansiedade. Uma ansiedade. Porque lá está, de certa forma também acabamos por nos depois autoimpor e pressionar para que aquilo venha a acontecer. E eu acho que diria ao Marcelo com 18 anos, calma, se calhar mais... Faz, mas tipo, não precisas de estar tão, percebes? Se calhar menos... O que ajuda muito é, lá está, aquilo que reduz a ansiedade de uma pessoa é a criação de rotinas, estás a ver? Tipo, com rotinas, tu sabes, vais fazer, tudo bem, se fizeres, aquilo acontece, e é isso, tipo...
Tu ficas mais ansioso quando perdes o controle das coisas. Pois. Às vezes mais vale, estava a dizer, às vezes mais vale reduzir um bocadinho a intensidade e focar-te talvez na qualidade, não é? Menos intensidade e mais qualidade. E nós como personal trainers, também certamente dizes isso aos teus clientes. Ei, onde é que tu vais tão rápido? Não é preciso tipo sobre fazer... tensão no músculo, amigo. E ontem puseste uma história sobre isso, não foi? Exatamente. Não é? Então às vezes mais vale ir com calma, mas com a cabeça. Smarter, não é? Exatamente. Não questão do... Daí o train with brain. Exatamente. Que é então para treinares com ciência, com cabeça, saberes o que é que estás a fazer. Exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, aí para o teu Train with Brain, que é o teu Instagram, quais são assim objetivos, ou porque é que tu tens esse Instagram? Qual é o teu propósito com esse Instagram? O propósito com esse Instagram, primeiro é uma coisa que é, lá está, é um conceito de escala. Imagina, eu num ginásio onde estava, eu só consigo falar para uma pessoa de uma vez, percebes? Eu tenho uma boca, a não ser que eu vá lá para a sala e mando um BR microfone. e Olha, toda a gente, vamos fazer abdominais. Exatamente. E no máximo só aqui 50 ou lá está. Não, ok. só 100 pessoas. Mas percebes a ideia? É uma coisa que é escalar, ou seja, eu percebi que aquilo permite-me então falar para mais pessoas. Mas porquê é que eu quero falar para mais pessoas ou comunicar para mais pessoas? Porque lá está, novamente um livro do Robert também Kiyosaki na altura. Por isso agora estou a perceber que esse livro foi importante. Boa. Ele basicamente falava do quando há aprendizagem, percebes? Em que basicamente quando há aprendizagem é aqui, ele falava que nós aprendemos 10% daquilo que ouvimos, exatamente. Ou seja, estamos numa aula a ouvir um professor, uma aula de 1h30, como nós tínhamos na faculdade. Se eu não gravasse algumas... Lá está, agora eles vão ver, mas às vezes eu gravava as aulas. Para ouvir depois para tentar reter mais, estás a ver? Claro. Às vezes tirava fotos aos slides assim. Não ouvi. Espera aí, que estou aqui um stress qualquer no micro. Estou-me a ouvir bem. Ora, I don't know. Diz, está ótimo. Está fixe agora? Está fixe? Ok. Tá. Estava a dizer, eu nas aulas, lembras como é que eu era? Com o iPad. Eu tinha iPad, tirava foto e tinha teclado no iPad, escrevia aquilo tudo. Foto, Era grande safa. Porque eu depois eu estudava pouco. Fora das aulas eu estudava pouco. Só que durante a aula eu tentava estar a reter o máximo possível. E era isso que eu lá está. Eu não era, ou seja, eu estudava muito, tu sabes disso, estás a ser? Sim. Eu tentava estudar tipo bastante, não é? Porque lá está, é aquilo dos pontos conectados, não está? Claro. Mas pronto, o meu método era isso, era tipo, quando há aprendizagem, vamos à pergunta se não nos desviamos, que era, nós apenas ouvimos 10% daquilo que ouvimos, não é? Neste caso, depois vai aumentando 20, 30% daquilo que ouvimos e vemos, depois 20, neste caso 40, 50% daquilo que ouvimos, vemos e escrevemos, estás a ver? Depois 70% daquilo que ouvimos, lemos, escrevemos e ensinamos. E falamos. Okay. Ensinamos, falamos, estás a ver? Ou seja, ensinar. E então, basicamente, eu percebi que eu, no Train with Brain, na página, eu conseguia quê? Conseguia ler, lá está, eu tinha que ler livros, ouvir podcasts, percebes a ideia? Ou seja, só aí eu estava aqui. Estudar mais coisas. Ou seja, só aí eu estava aqui a ler e a ver. Depois, neste caso, escrever. Eu, quando estou a pôr lá as coisas, eu tenho que escrever lá no programa para pôr lá o conteúdo, não é? Ou seja, escrever. E depois, às vezes, tu vais falar também, certo? Acabas por falar e tentar ensinar, ou seja, tens de escrever de uma forma que as pessoas percebam aquilo que estás a escrever. Então eu percebi que o propósito daquilo era eu desenvolver-me mais, obrigar-me a desenvolver mais. Lindo! Era aí. Estás a fazer agora, percebes? Exatamente, com o podcast. O propósito é eu aprender mais que aquilo. Muito bem. Poder escalar aquilo para muitas pessoas ao invés de uma pessoa falar uma a uma no ginásio, percebes? Isso é o benefício das redes sociais e é muito por aí. Muito bem. E olha, Marcelo, diz-me uma coisa, qual foi assim uma das maiores aprendizagens que tu tiveste na tua vida? Mas com aprendizagem? Assim uma que te venha à cabeça e que esteja já a aplicar hoje em dia e que esteja a dar, ou que dá alguma ajuda, uma aprendizagem do tipo essa que tu já falaste, mas há assim mais alguma que tu consideras assim, que tiveste num momento chave? Certo, a maior aprendizagem, eu às vezes, a maior aprendizagem é que eu tive e eu aplico muito, que é, eu tento muito hoje em dia, apesar de não parecer aqui, quando estamos a falar um pouco e tu estás bastante a ouvir aquilo que eu estou a dizer, não é? Mas eu tento
é várias coisas que eu vou dizer, mas eu queria ser conciso. Eu acho que a maior coisa que era ouvir muito mais daquilo que falo. E depois lá está, o que eu faço é faço perguntas a algumas pessoas, por exemplo, imagina, aconteceu uma coisa há pouco tempo, foi que eu estava a dar um treino na cidade universitária e apareceu-me à minha frente, lá ao longe, eu vi uma pessoa que eu por acaso ouço o podcast dela, que é o Fire Talks Portugal, que também é nesta parte da parte financeira, e que eu vi essa pessoa, estás a ver? E eu, pá, eu disse assim à pessoa que eu estava a dar treino, que era a Rita, e disse, desculpa Rita, olha, eu vou ter que ali ter com aquela pessoa e dar-lhe os parabéns, estás a ver? Yeah, lindo. Eu fui lá ter com uma pessoa, que neste caso é, agora digo já, que é o Luís Lobo Jordão, neste caso, que é o Força, claro que sim. pessoa Dá. do Fire Talks Portugal, também tem um podcast muito bom, Boa, aconselho a boa, toda a boa. gente que quiser ouvir. E fui ter com o Luís, epá, e disse, é o Luís Lobo Jordão, olha, quero-lhe dar os parabéns pelo conteúdo que tem partilhado, porque a mim ajudou-me imenso nesta questão, na parte financeira, de saber o que fazer com os 2 euros que sobram, percebem? Yeah. Aham. E dei os parabéns, e ele tipo, vira-se depois para mim e disse assim, como é que te chamas? E eu, Marcelo. Ele, Marcelo, dás treinos? E eu dou. Olha, dá-me o teu número. Pronto. Talvez. Começou, Lindo. agora, lá está. E agora, tipo, Estás dou nesse treinos ao processo? Luís Dom Jordão, uma pessoa que eu gostava imenso e Que sempre. Lá está, lindo, meu. ter essa pessoa ao pé de mim, percebes? E o Yeah. Luís sabe, ele se calhar pode estar a ouvir e o Luís sabe que eu estou, muitas vezes eu estou sempre, faço muitas questões ao Luís, percebes? E eu ouço imenso, imagina, às vezes terminamos o treino e sempre, é sempre, terminamos o treino e vamos falar, vamos a Yeah. falar. Yeah. Tipo, o treino pode ter X tempo, mas depois do treino eu quero sempre ouvir E aprender um bocadinho. Sabes que isso é uma das coisas que eu senti que o ginásio me deu muito, é que como passámos, como estávamos com muita gente, e eu não queria estar só a dar o treino e a dar o treino. Yeah. Queria estar a dar o treino e estar a ter um bom momento com a pessoa, estás a ver? Estar Isso estar é a pro. aprender, Yeah, yeah. estar também a... Pronto, é que a pessoa se sentisse bem Vai ali. para onde, Rodrigo? Diz? Vai para o Simon Sinek, aquela Yeah. questão do porquê. Exatamente. Imagina, olha, uma das coisas que tu já acho que não falaste isso e aplica-se, que é as pessoas não querem saber quando estás a dar um treino do que é que, o que é que vai fazer. Ela não quer saber do agachamento, ela não quer saber do Yeah. ela não quer saber do burpee. Olha, vai Ela só fazer o quer é burpee. passar um bom momento, a sério, não é? Estás Estar a ver? O bem, que é que estar... ela quer? A pessoa quer saber, a pessoa só vai ficar contigo, neste caso, a continuar a treinar contigo, pensa nisto, que é aquilo aquela bolinha do Simon Sinek, né? Uhum, Ele exatamente, fala do porquê no centro, o como e o quê, neste caso. exatamente. O mais importante é Porquê? o O porquê. core, E né? eu Sempre. procuro sempre, durante os treinos, dizer, olha, neste caso o porquê, o como e o quê. Eu procuro nos treinos isto, que é, vais fazer o agachamento, como? Desta Desta forma, forma, porque... porquê? Porque vais, por exemplo, vais ter benefício a nível de ganho de massa muscular, vais evitar, por exemplo, problemas a nível de diabetes tipo 2, sarcopenia, vais manter os níveis de Yeah. massa muscular regulados, exatamente, não vais ter, imagina se for uma pessoa com excesso de peso, porque olha, porque se calhar vais poder então, se perderes este peso, este agachamento, desta forma vais poder perder algum peso, vai possibilitar o quê? Olha, agarras no teu neto ao colo um Yeah, dia e tens um mesmo, momento de felicidade enorme, percebes? E exatamente. aquilo, a pessoa, Dá, percebes? preenche, Eu estou aqui por causa disto, estás a ver? E não por yeah, causa do agachamento. E eu acho que é yeah. isso muito que eu tento Passar aos teus clientes, não é? quero passar Top. um pouco o porquê de estarem ali, exatamente. Yeah. Mas olha, já viste, eu fiquei, pá, espantado com esta história do Luís, não é? Começares a... É Luís, não é? Luís. Sim, Luís, Teres começado a dar treinos, não é? Tu foste lá para lhe dar parabéns. uns parabéns. E Yeah. ele deu-te, pronto, um cliente novo, no Yeah. fundo. Já viste, tu foste dar Genuinamente, e yeah. acabaste genuinamente, Yeah. não é? E acabaste por receber, É não é? loucura. Tão, Yeah. tão fixe, meu. Não sei. Parabéns. Muito Yeah. fixe. Não sei, mas Boa. não sei Excelente. mesmo como é que isso. Não sei porquê, estás a ver? Exatamente. Foi porque sim, Vai mas não fizeste bem, porque classificar. às vezes o pessoal às vezes Yeah. não elogia, É aquela coisa não... do. Olha, o Luís Fernando, o Dalken, não é? Que Uhum. também fez o Master Your Life. Yeah. Estão Como, agora pá, a fazer, quem me dera. yeah, ele fala muito ele fala muito dessa questão Do de, dar, pá, de do dar. sermos obrigados, dizer obrigado, de sermos, lá está, gratos por Yeah. às pessoas que, pronto, lá está, percebes? E isso foi uma Uhum. coisa, não sei, dei Yeah, por e mim, contribuir. se calhar, eu não sei o que é que a Rita que estava a dar tênis começou a pensar, estás a ideia? Mas tipo, ela no final só se ria do Yeah. género, porque, tipo, do género, Marcelo, tu saíste de ti, ela disse, tu saíste de ti, tipo, tu esquece, lá está, tu esqueceste daquela questão onde estavas, porque Yeah. viste, parece que mudou tudo à tua volta, estás a ver? Eu Yeah. pensei, não posso deixar aquela pessoa fugir para si. Lindo. Mas É, esse conceito de contribuir, de ser grato, quando nós fazemos isso, não é que vamos receber algo em troca, mas é só aquela sensação de preenchimento para nós, do tipo, epá, isto faz-me bem, isto preenche-me, então eu vou fazer. Independentemente se vou receber algo em troca,
eu vou fazer. E eu acho que nós temos que fazer muito isso, principalmente das nossas áreas, não é? Dar mais do que aquilo, Dar mais, dar. dar, contribuir, ajudar, E as e coisas nisso vão estamos bem acontecer. alinhados. E as coisas vão acontecer. Top. Está Olha, aqui. acho que já estamos aqui com uma horinha de podcast. Queria-te só te perguntar assim, qual foi o momento da tua vida onde tu tiveste de dar assim uma mega virada? Ou que foi o momento chave da tua vida? Falaste nos 12 anos, não foi? Quando foi a cena do teu pai? Exato, E sim. assim recentemente, uma boa virada que tu deste? E Acho que que tu estou a sentes dar que agora foi uma chave? virada. Estás agora numa fase de virada? Estou numa fase de virada. Por causa Então, daquela questão do, de ter saído do GoFit, não é? yeah. Agora estás só a trabalhar por conta própria, mais na escola, não é? Estou na escola, exatamente. Ok. Lá está. Ou seja, ver aqueles 4 quadrantes, não é? Ou Yeah. seja, estou no momento de virada porquê? Porque, pronto, eu decidi então, lá está, comecei a ter um pouco, tive a liberdade, não é? Ou seja, consegui ter essa liberdade e essa segurança para tomar a decisão de que, ok, posso sair do ginásio, do sítio onde estou contratado, não é? Posso sair, não vou ter problemas de sair porque não estou dependente, percebes a ideia? Yeah. Não estou dependente daquele valor, tipo, para Financeiro ao final. sobreviver, não é? Exatamente. Porque, pronto. E a partir daí, lá está, eu comecei a pensar que os 4 quadrantes, nós podemos trabalhar por conta do treino, podemos trabalhar por conta própria, Própria? podemos trabalhar, Chefe, neste não caso, é? sendo um dono do negócio, ou podemos ser o quê? Um investidor, neste Investidor. caso, não é? Uhum. Ou seja, contratado por conta de outrem, recibos verdes, é o independente, que é aquilo Uhum. que, neste caso dos treinos, não é? Dono do negócio ou investidor. E eu estava nos 3 quadrantes, ou seja, eu trabalhava no GoFit, estava já a começar a dar alguns treinos, neste caso, e na escola também estava lá também, não é? E depois pronto, já investindo alguma parte também pronto, daquilo que eu recebia neste caso. E dei por mim a pensar, falta-me aqui este quadrante do negócio, estás a ver? E a mudança que eu estou a tentar fazer é dentro desse aspecto, é eu começar a ter uma coisa tipo Tua. minha, estás a ver? Uhum. Minha, cometer esse risco, lá está, qual é que é o maior risco? Existe mais risco em não agir do que em errar, percebes a ideia? Yeah, Tipo, concordo. eu tenho 25 anos, meu. Yeah. E eu sei que ali está muito ónus e está muito bónus, pode estar coisas menos boas e coisas boas, mas lá está, eu quero dar, quero dar Yeah. quero ter a oportunidade de dar essa cabeçada e quero ter a oportunidade de dizer assim, eu tentei, só isso, Yeah. estás a ver? Muito bem. Top. É isso. É Acho que isso. estou numa fase dessas de mudança, yeah. Yeah. E acho que sim, acho que o meu convidado anterior, o Dário, disse uma coisa que é nós temos pernas, não temos raízes, não é? E então, pá, se é para mudar, se tens as condições para o fazer, por que não, não é? Se não estás se não estás assim tão bem naquilo que estás a fazer, e se já tens Uhum. algumas condições e liberdade para poderes fazer essa mudança, por que não? Não é? O que é que te impede? O que é que te impede? E às vezes o arriscar, porque nós vamos sempre tirar aprendizagens. Vamos sempre tirar aprendizagens e isso acaba Mas por essa nos questão do enriquecer, arriscar isso é o que nos faz exatamente. crescer. Eu acho que a questão do arriscar também tem uma coisa que é, Rodrigo, que é nós nunca nos podemos pôr ao risco da ruína, percebes? Yeah. Ou seja, não podemos arriscar Tudo. arriscando mesmo tudo, percebes a ideia? Ou seja, eu vou arriscar com algum, percebes? Com Alguma segurança em. Yeah. Sabes, exatamente, percebes a ideia? sabes que Não eu quando. podemos, mas é Não, isso, expor-nos ao yeah, risco da ruína, porque yeah. lá está, é complicado a partir do momento em que estás mesmo. É a tal cena, não pôr os ovos todos na mesma cesta, não é? E Exatamente, isso é conseguir uma ter coisa. sempre ali algum backup para poder, pronto, Certo. ter uma almofadinha. Mas, por exemplo, Claro, quando fiz a minha claro, mudança, não é? Eu saí da área de personal trainer, claro, não foi ah, fácil oposto, fui lá está. pai, estás a ver? Vim para Portimão. Foi também uma fase de muita mudança na minha vida, mas eu tive que ter ali uma botija de oxigênio, uma garrafa de oxigênio para caso eu necessitasse, tipo, estás a ver? Então poupei 6 meses Ok, de despesas. eu Nós chegámos diria, a falar, lembras quando nós yeah, fomos comer aquele franguinho lá yeah, no ia. centro cívico de Carnachide, não é? Lembro-me disso, yeah, pois é. Diz, foi o franguinho, não foi? Que Lembro nós disso, fomos lá. yeah, foi top, foi top, foi Yeah, top. yeah, yeah. Estava no Solinca, estava a vir do Solinca, à hora do almoço, Yeah, lembro-me é perfeitamente. verdade, é verdade. Também estávamos com horários apertados e conseguimos arranjar ali um tempinho e depois fomos uma vez também ao Alegre comer, não foi? Pois foi. Mas é a tal cena, então foram isso, foi 6 meses de despesas, foi 10 clientes de coaching e ter uma casa. A ver, assim que eu consegui essas três, é o momento. E então, pá, eu acho que isto é bem importante, não fazer uma mudança tipo à toa. Há momentos em que se calhar tem que ser.
Eu não sou desse tipo de pessoas, então eu prefiro ter algo tipo tranquilo. Juntei aquela botija de oxigênio, não é? Oxigênio, exatamente, essa são as pessoas que Epá, e se não corresse bem, olha, voltava, sei lá, voltava, dava um passo atrás, voltava para o mesmo, não sei, mas o facto de ter aquela botija deu-me mais segurança para tomar essa decisão e ter essa liberdade de tomar a decisão. Por certo, isso é que se certo, calhar é certo. tão importante nós conseguirmos poupar, nós conseguirmos Exato, trabalhar para ter as nossas cenas, yeah, exato. Porque isso depois vai-te dar essa tal, lá está, essa liberdade. tal segurança e liberdade para tu tomares a decisão que o Rodrigo, o Luís, o Marcelo querem tomar, percebes a ideia? Exatamente. Aquela que mais toca no Tira-te teu aquele coração medo e que daquele mais receio, sentido faz. porque não, pá, nós fomos ver os nossos ancestrais lá atrás, tipo, nós queremos sobreviver, percebes? Nós Claro, vivemos no para fundo, sobreviver, yeah, percebes? yeah, E eu penso sempre nessa questão, eu tenho que sobreviver, não posso arruinar, lá está, yeah, expor o risco de uma ruína, então exatamente. tem que ter sempre esse oxigênio, essa segurança, essa tal questão, percebes? Yeah, Mas, lá está, teres isso para arriscar, porque, lá está, nós temos que arriscar se queremos alguma coisa yeah. de diferente. E por acaso no livro que eu estou a ler, A Psicologia do Dinheiro, que estou a ler, Top, yeah, ainda não acabei. Ganda livro, já leste? yeah, 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 Lili, Epá, Lili. grande livro. E ele fala também, estava já há pouco a falar da cena de inflação, e ele fala também que poupar o dinheiro e teres o dinheiro contigo para poderes utilizá-lo logo também não é mau, porque isso dá liberdade para tu poderes tomar outras decisões depois. Ou seja, não, nem sempre tens que pôr o dinheiro a render no outro lado. Por vezes, também manteres o dinheiro contigo pode-te dar a capacidade de poderes tomar decisões que queres tomar e que venham do coração, e tens sempre aquela, pronto, aquela bolsinha. Por um Uhum. lado também é bom. Eu também sou adepto de não ter o dinheiro parado. Também sou Claro, adepto claro, disso. claro, claro. Senão, Mas ter esse alguma parte conceito, disponível para, exatamente. yeah, mas esse conceito ficou-me do tipo, yeah, ok, podes, tipo, podes manter debaixo do colchão, como se costuma dizer, uma parte, caso seja necessário, porque depois tem a ver com a liquidez, não é? Certo, certo, Não certo, é? certo. Que é a Poderes rapidez. converter o dinheiro de forma, exatamente, de forma em 2, 3 dias, poderes Yeah, em também. 2, 3 dias, se voltares a ter o dinheiro na conta, Exatamente, não é? exatamente, Yeah, yeah, yeah. exatamente. E depois, pronto, existem aqui outros conceitos. Nós podíamos ficar a falar aqui, podíamos Para ter um falar de podcast várias sobre coisas. finanças, porque eu sei que tu sabes disso, porque eu sei que, e aprendi também contigo naquela conversa, fez muito sentido aquilo que Yeah, nós yeah, estivemos a yeah, falar. yeah. Uhum, uhum. Mas, yeah, dá-nos liberdade de termos essa cena. E quanto mais literacia nós tivermos, seja da parte mental, como tu disseste, seja da parte financeira, seja, olha, da parte Sim, de sim, inteligência sim. A emocional, para parte, gerir exatamente, os exato. relacionamentos, não é? Tudo, tudo. Ah, E se tu me perguntares, hum, se eu tenho noção de onde é que está a minha maior limitação nessas 4 horas, eu sei perfeitamente, percebes a ideia? é qual? Opá, claramente, ou seja, a nível de saúde eu encontro-me, lá está, sendo a nível de saúde, sinto-me Estás bem, fortíssimo, eu exatamente. tenho visto, estás aí, estás muito bem, bem, parabéns. Sinto que a nível a nível profissional as coisas estão a acontecer, percebes? A nível financeiro as coisas estão a acontecer, mas depois a nível dos relacionamentos, lá está, acabo por focar muita atenção naquelas 3 áreas, não é? Porque Yeah, é aquilo que intervém, mas sei que tenho lá está, estar ao mesmo nível também na parte yeah, dos yeah, relacionamentos e yeah, acabas por nem sempre ter todo o tempo do mundo para ir, por exemplo, à casa da tua família, não é? Que está longe, eu sou de Tomar, eu estou aqui em yeah. Lisboa, neste caso, acabas por, lá está, ter os relacionamentos, lá está, eu também tenho os meus relacionamentos, Claro. mas às vezes nem sempre são as coisas mais estáveis, não é? Ou seja, Gerir hum, isso tudo é a vida. exatamente, percebes? E já tive alguns relacionamentos e as coisas, por exemplo, às vezes não resultam porque eu acabo por não se calhar, ter uma disponibilidade mental suficiente para Yeah. focar-me E na sabes uma cena que também está conectado mas é com uma aquilo. escolha também, às vezes, Yeah, não é? é isso, Tipo, há muitos exatamente. momentos da vida, percebes? E essas Yeah, pessoas, lá está, foram talvez algumas calma, importantes, percebes? não é, Marcelo? Calma, Ah, calma, tranquilo, ah, tens tranquilo. tempo, vai maturando as cenas, é tal cena. Exatamente. Mas por acaso, primeiro eu acho que aprendemos muito com as relações, muito aqui para finalizar. Nós aprendemos muito com as relações, mas eu acho que nós não vamos ter tempo para fazer tudo, não é? Só vamos ter tempo para fazer aquilo que é realmente importante para nós. Mas se nós conseguirmos dedicar, lá está, pegando na regra 80-20, pegar nos 20% das ações que geram 80% dos resultados em cada uma das áreas, eu consigo com menos fazer mais. Estás a ver? E poder aproveitar bem o tempo que estou no meu relacionamento, saber ser produtivo, por exemplo, no meu trabalho e conseguir aproveitar bem o tempo que eu tenho no trabalho, como é que eu estou a utilizar o meu dinheiro, conseguir fazer com que eu tenha aquele 20% de ações que é o poupar, assim, o pagaste a ti primeiro, o tirares uma Exatamente. parte para investir, uma parte para dividir em parcelas, seja para as férias, não é? É isso, é isso, é isso, é isso mesmo, é isso E, mesmo. e, e depois na área da saúde também poderes focar a tua energia e opá, em vez de estares a treinar
todos os dias com pouca qualidade, se calhar mais vale teres um PT, treinas 2 vezes por semana e tens muito mais qualidade e sabes o que é que estás a fazer e estás a focar nos Ser 20%. eficiente. E Ser podes ter muito eficiente. mais tempo depois para fazer outras coisas, claramente. Exatamente, Isso exatamente. é E nós queremos fazer tudo, né? Nós queremos sempre fazer tudo. E eu sinto que sou uma pessoa que acho que vai dar para tudo. E não, eu vou conseguir. Meto tudo ali direitinho. Epá, e depois anda a sprintar, anda a correr e nem consigo aproveitar ao máximo os momentos. Mas o que eu Mas tenho vamos aprendido é, aprendendo como yeah, o que eu tenho aprendido é aproveitar os pequenos momentos ao máximo. Aproveitar os pequenos momentos ao máximo, dar sempre o meu melhor naquilo que eu estou a fazer, para depois não ter que ter o prejuízo e andar a arrastar e em vez de ser eficiente, estou só a fazer à toa. Estás a ver? E tu, Rodrigo, agora para ti, qual é que achas que é das 4 áreas? A que eu também tenho, eu também acho que neste momento é dos relacionamentos. Exigente, né? Lidar com Yeah, pessoas. yeah. E é isso, quando Atenção, o relacionamento gostavas também de ser pai? tem. Gostavas de ser pai? Um dia, um Peraí, dia, um dia. não, eu quero ser pai, eu quero Yeah, ser ok, pai. ok, ok, ok. Não, hoje estive a falar com uma pessoa por causa disso, que eu estava a dar treinos, que era o João, neste caso, o João, exato, o João Tovar, estava-me a dizer assim, ah, Marcelo, olha, eu fui pai com a tua idade, lá está, é o que eu digo, eu ouço muito, estás a ver? Uhum. E eu gosto, inclusive, eu digo, eu retiro prazer quando estou a ouvir alguém que, lá está, que passou muito mais do que eu, percebes a ideia? E ele diz-me, "Oh, Marcelo, olha, sabe, das coisas melhores que me aconteceram foi o facto de eu ter sido pai, porque o facto de tu teres um filho dá-te um poder extra, ou seja, dá-te uma coisa que tu te predispões muito, muito, mas muito mais a coisas diferentes, porque tu sabes que tu agora tens outra pessoa, estás a Yeah, ver? é E dá-lhe um exatamente isso. boost, estás a Yeah, ver? yeah. E aquilo ficou-me assim, pensando, poxa, se calhar ter um filho, não, Yeah, né? yeah. Não, é assim, é exigente, Mas não é depende desse também. aspecto, mas Yeah. dá-te uma energia, percebes? Tens Dá-te um propósito e uma exatamente. motivação ou uma necessidade de fazer as coisas para poderes depois Uhum. contribuir e ajudar o outro ser a crescer. E mas isso, já tinhas feito a pergunta e pá, nos relacionamentos é desafiante, para a malta que É. quer ser pai. Acho que é das áreas mais. Yeah, yeah. É que E não tu, estás dependente de ti, só acho de eu. ti, é exatamente. Exato. Nos relacionamentos estás sempre dependente da interação com Da as outras interação com outra pessoas pessoa. Na e não é parte da só saúde, a outra estás pessoa para dependente de ti. contigo, é a outra pessoa Exatamente. para contigo Acho que eu nunca dentro do tinha ambiente pensado em que nisto, ela está. eu Estás a nunca ver? pensei Porque nisto desta forma, Rodrigo. Fónix, grande então, cena. Nunca sério? tinha pensado desta Yeah, forma. yeah. Porque imagina, se eu estiver a falar contigo aqui e tivesse outra pessoa, se calhar íamos falar de forma diferente porque existe outra dinâmica, estás a ver? Ou se estivéssemos noutro ambiente, se calhar se estivéssemos aqui onde no meu espaço estávamos mais à vontade do que se estivéssemos aqui. Então o contexto em que a pessoa está inserida nessas relações também influencia bastante a dinâmica entre as pessoas. E então são muitos fatores Yeah, na relação, não é só dependente de ti, é exatamente isso. é verdade, é verdade. Yeah. Pá, é. Muito bem. Muito bem, Olha, opá, eu acho que diz, muito queres dizer mais fixe. alguma coisa? Não, eu estava aqui a falar, olha, lembro de falar daquela coisa daquele conceito do artigo das zonas azuis, Sim, Blue sim, Zone. sim, exatamente, exatamente. Só para dizer aqui as 9 cenas que eles falam do Yeah, estilo de boa. vida que fazem com que então, porque é que eles vivem mais de 100 anos, Yeah. estás a ver? E então eu estava aqui, eu tinha aqui, até descrevi isto esta semana e estava aqui, olha, eles falam lá das 9 coisas motivos pelos quais esses 5 estados, neste caso, essas 5 zonas do mundo vivem até mais de 100 anos, eles falam então aqui, e algumas linkam com, lá está, com a parte do desenvolvimento pessoal, não é? E eles falam que é, as pessoas têm que se mover naturalmente, ou seja, têm que ter espaços abertos, verdes, para poderem fazer a sua prática de atividade física, estarem mais predispostos a andarem, percebe essas coisas todas, fazerem atividade física, não de Ir forma atrás. estruturada, mas fazerem atividade Aham. física. Boa, boa. Depois a segunda é o propósito, é terem o propósito, então, quando acordam, lá está, de terem o porquê que vão acordar, terem um motivo pelo qual vão acordar e uma coisa para virem a fazer e o porquê estarem a fazer. Depois falam em, ok, essas cidades têm momentos para reduzir o stress. Tipo, em Sardanha tem happy hour, em, neste caso, na Grécia tem a hora da sesta, estás a ver? Sim, sim, sim. E em Okinawa tem um momento de oração, estás Uau. a ver? 1 hora, ou seja, esses têm, neste São caso, momentos para para. reduzir, usa, calma, Yeah. calma, exatamente. Calma. Yeah. Calma, exatamente. Depois, aquela questão da. Comem sobretudo alimentos provenientes de sementes, da origem da terra, estás a ver? Ok. Tem também aqui, mas este eu li um pouco, mas não percebo que era. Bebem vinho de forma moderada e regular também. Ok, Ou ok. seja, percebe? Não, Cerveja não dá.
Tem que Não ser dá. 20. Claro, senão na faculdade nós já Exatamente. com o que a Não gente dá. viu na faculdade já vivíamos até aos 200. Yeah, então, mas já, então beber um copinho moderado, não é? O vinho. Exatamente, moderado, exatamente. A Yeah. questão do vinho. Depois falavam do sentido de pertença. Com uma comunidade, talvez, não Uma é? Ter comunidade, malta, exatamente. malta que esteja tenha os mesmos valores que tu, que esteja alinhado Tipo isto com agora que nós as. estamos a fazer Sim, aqui, sim, sim, exatamente, exatamente. lá está, esse sentido de pertença. Depois falava lá no conceito, é o conceito de belong, esse sentido de pertença. Depois tinha outro que era um, loved ones first, ou seja, family first. Ou Yeah. seja, para eles, essas pessoas, o mais importante era sempre a família. Inclusivamente, nessas cidades, essas pessoas que viviam até mais dos 100 anos, muitas das vezes tinham a família por perto. Neste caso, imagina, na mesma cidade vivia a mãe, o primo, e quem cuidava, se calhar, às vezes, essas pessoas era a família. Ou seja, como eles, durante a vida deles, focaram-se bastante na parte familiar, então a família também. Sempre continuou junto deles, não é? E a existência de círculos sociais também. Ok, Falavam da Right Tribe. ok. Exatamente. Yeah, muito bem. Ou seja, estas 9 cenas foi o que eles falaram do Power 9. Yeah, por isso, malta, quem quer viver para lá dos 100 anos, tem aqui estes Toca. Power 9 Yeah. para poderem aplicar e eu acho que também faz todo o sentido. Blue Zones, para quem quiser. Yeah. Faz todo o sentido, porque cada vez mais vivemos em stress, vivemos em ansiedade e estamos sempre de um lado para o outro e agarrados a vícios tipo redes sociais e notícias, em vez É de nos difícil, focarmos. não há como, não há como. É Yeah, yeah. difícil. É Em vez de difícil. nos focarmos naquilo que é realmente essencial e que nos dá saúde, estamos a focar no lixo e no ruído que não nos interessa nada e que só nos faz mal e que só nos traz mais preocupações. Muitas vezes é assim que eu vejo. Muito bem, Marcelo. Opa, Top. pá, já temos aqui 1h15 podcast. Ei. Eu acho que nós ficámos aqui mais a falar Ok, e dava exato. pano para mangas e has de vir cá mais vezes Ok. para nós podermos falar de outros assuntos, tá? Por Top, isso, top. olha, vou dar aqui como concluído esta Alpha Talks número 3 com o Marcelo Graça. Muito obrigado a todos por assistirem. Obrigado a ti, Marcelo, por alinhares aqui nestas minhas loucuras. Mesmo. E foi um Top. prazer, pá. Foi um prazer ter-te aqui. Um prazer enorme também, Rodrigo. Tá? Muito Obrigado. obrigado. Dar Tchau, malta. campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Vamos! Vamos!